Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui juntinhos, unidos, reunidos, em nome de Jesus. Este incrível mestre, este farol, essa estrela guia, que sempre nos mostra o caminho da reflexão, da paz, do amor, da caridade, que sempre nos auxilia nos nossos processos evolutivos. Nesse instante em que estamos dando início ao nosso estudo e oração, vamos pensar um pouquinho naqueles que amamos, naqueles que desejamos enviar energias amorosas, de saúde, de paz, e que nós possamos, no decorrer de mais um estudo e oração, envolvermos todos esses seres amigos para estarem conectados conosco, recebendo as bênçãos que os nossos amigos espirituais proporcionam, cuidando de nós, sempre que nos reunimos em nome de Jesus. Vamos, nesse momento, imaginar os nossos lares, recebendo uma luz do alto, todos aqueles que residem conosco, todos aqueles que continuam ainda com o coração repleto de mágoas, de dores, para que todos nós possamos receber essas luzes, este amparo e essa força. Que nós possamos ir finalizando essa semana com muita gratidão no coração. E nós agradecemos a Deus, nosso Pai, todo o apoio, todo o bem que é feito e direcionado para cada um de nós. Assim, neste instante, nós recebemos amorosamente toda a ajuda dos espíritos bondosos e amigos que já se encontram aqui presentes. Recebemos também todas as vibrações positivas que essa corrente de energias propicia a todos nós aqui reunidos. Sejam muito bem-vindos. Aqui a mensagem carinhosa da Nídia Helena. Boa noite, Nídia. Amém. Antônio Freitas, boa noite. Norminha, boa noite. Solange, boa noite. E boa noite a todos aqueles que estão participando, que não colocaram suas mensagens ou que irão assistir o nosso estudo de oração em outro horário, né? 18 horas é um horário, assim, bonito, né? Que remete ao nosso inconsciente, porque é aquela hora, né, que a gente sempre lembra da Ave Maria. Eu me lembro que quando eu era criança, muitas vezes, às 18 horas, tinha até um carrinho de som que passava tocando Ave Maria, nas rádios parava aquele momento, né? E é um horário que muita gente para e ora. E hoje nós vamos estar aqui em oração, estar aqui estudando, para que a gente possa contribuir na transformação deste mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu escolhi estudar hoje com vocês este livro, Alma e Coração, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 3, Ambientes. Importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Daí, o impositivo de doarmos não somente o bem, integralmente o bem. Se em determinada faixa de tempo criamos alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura, porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio.
arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Se oferecemos azedume, é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, de cuja colaboração necessitamos, reavendo em câmbio inevitável o mesmo clima vibratório, como quem recolhe água inconveniente para a própria sede, após agitar o fundo do poço. Se atiramos crítica e ironia à face do próximo, de outro ambiente não disporemos para viver, senão aquele que se desmanda em sarcasmo e censura. Certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dar e dar-se-te-á, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece não só nos domínios da dádiva material, propriamente considerada, do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Muito interessante, a gente sempre fala nisso, né, principalmente na doutrina espírita, mas assim, é interessante a forma como Emmanuel coloca, né? No livro dos Espíritos, no capítulo 2, tem o item 964. E lá, né, está escrito assim: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Isso, gente, é exatamente uma tradução da lei divina, que se chama lei de causa e efeito, que lembra bem aquela lei de Newton, né? Você joga uma bola na parede, a intensidade e a direção que você joga volta para você, né? Então, essa lei de causa e efeito parece uma conta do destino, só que é uma conta do destino criada por nós mesmos. É a nossa poupancinha, tá? Então, a gente vai guardando ali naquela poupancinha futura os sentimentos, as palavras, a energia, as ações que nós praticamos conosco e com os outros ao longo da vida. E aí, nessa caixinha, nós também colocamos os créditos e os débitos, porque nós acertamos em muita coisa, mas também erramos em tantas outras. Tudo que a gente faz de bem, tudo que esplende amor, tá ali como crédito, né? Mas tudo aquilo que foge dos ensinamentos de Jesus e que limita o outro ou me limita, que leva o outro ao sofrimento ou que eu sofro, também está ali, naquela poupancinha, né? Então, é um sistema de contabilidade do governo da vida, assim dizia Chico Xavier. Então, toda causa gera um efeito. E nós podemos modificar isso? Sim. É para isso que Deus nos colocou, né? A intuição, a consciência, o pensamento, a inteligência. Então, nós podemos aprender sobre essa lei.
nós podemos aprender novos comportamentos, novas formas de enxergar a vida, enxergar o outro, porque nós estamos diariamente na nossa existência burilando a nossa alma, né? Então, a gente pensa, mas como que eu posso fazer essa mudança? A primeira mudança que nós precisamos de fazer é a mudança do nosso comportamento íntimo. Né? Por quê? Porque é aquilo que é a força geradora. Através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Dos meus desejos. Então, essa força criadora precisa de estar direcionada ao bem, ao amor, à paz. Se não estiver, virão dívidas. Né? Então, olha só, como é que eu posso modificar esse meu comportamento íntimo? Como é que eu posso fazer para me sentir mais equilibrada? Como é que eu posso fazer para aprender e melhorar quem eu sou hoje para que amanhã eu colha bons frutos e vou cada dia me transformando em alguém melhor? Primeira coisa, nós podemos sempre estarmos fazendo reflexões mais profundas. Não é aquela coisa assim, impulsiva. Às vezes a gente passa na rua, né, e vê alguém que está dando um tapinha nas costas do outro, da criança, a criança está gritando, de repente, a gente impulsivamente fala, credo, essa mãe está batendo no filho, né? Que grosseria, que absurdo. De repente, a gente não para ficar olhando a cena. E, de repente, ela está tentando tirar um bicho, uma lagarta, sei lá, uma barata, qualquer coisa que possa estar no ombro da criança. Né? Então, nós precisamos de parar e refletir sobre o que a gente vê, sobre quem somos, sobre o que a gente escuta, para que a gente possa tomar decisões melhores em termos de se autoajudar e de ajudar o próximo. Nós podemos mudar o nosso comportamento íntimo tendo uma vigilância do nosso pensamento. Então, a gente não pode ser um produtor de pensamentos desequilibrados e ficar por isso mesmo. Não, porque senão eu vou jogando todo o desequilíbrio no ambiente, né? Então, eu preciso de ter um pensamento equilibrado. E, ao mesmo tempo, eu preciso que esses pensamentos, eles tenham um valor ético, moral elevado. Né? No sentido de atitudes criminosas, no sentido de relacionamentos abusivos, no sentido de aprendizagem do amor ao próximo, de alto amor. Então, quando nós estamos dentro de uma conduta ética, moral, não é aquela ética, aquela moral de fazer de conta que você é perfeito. Não. É ir em busca do que seja melhor para a humanidade como um todo. É ir em busca de ações que nos aproximem mais em termos de semelhança com as ações de Jesus. Isso que é uma elevação, né, moral, ética. Nós podemos treinar a sermos mais pacientes, mais desapegados. Isso nos ajuda, porque às vezes, quando nós somos impacientes, nós criamos inimizades desnecessárias, criamos muitas vezes julgamentos desnecessários, e com isso eu vou criando aquela energia muito complicada, né? Ou às vezes eu posso até ofender o outro com palavras de acusações sem antes estudar a situação real, né? Então, outra coisa que nós podemos fazer
para modificar o nosso comportamento íntimo, de suma importância, é a gente não colocar na lista dos desejos a serem alcançados apenas aqueles desejos pautados no nosso ego, vinculados aos nossos orgulhos, aos nossos preconceitos, às nossas vaidades, mas o egoísmo e o orgulho dominam muito, né? Essas decisões, essa visão de mundo das pessoas muito autocentradas em si, né? Então, é muito importante a gente libertar desses desejos onde eu quero ser o centro do mundo. Daí a palavra egocêntrico. Mas que a gente assuma um papel em que a gente possa ser um cristão, uma cristã, que faz o seu melhor para tentar ajudar o próximo. E que muitas vezes deixa que o outro brilhe, porque a pessoa não está fazendo para ter o reconhecimento social ou material daquela obra. Né? Bom, nós precisamos de compreender a mensagem de Jesus, né? Então, Jesus sempre nos ensinou, quando esteve aqui, que as leis morais regem a existência do nosso espírito. E tem também as leis da matéria que regem o mundo físico, como eu falei para vocês. A gente estudou e se lembra da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né, etc. A lei da gravidade, né? Ok, mas nós precisamos de nos aproximarmos dessas leis que regem a existência dos nossos espíritos. Essas leis que não foi eu nem você que criou. Vocês estão escutando a briga dos doguinhos lá na rua, né? Não foi eu nem você que criou, mas que também somos beneficiários, como filhos de Deus, dessas leis. Então, nós precisamos de saber que tudo que acontece na nossa vida não se trata de um castigo que Deus deu, mas é uma consequência das muitas escolhas que eu fiz nesta e nas minhas vidas passadas. Então, nós não podemos ficar negligenciando que somos espíritos encarnados, porque nós somos seres espirituais e buscarmos estar cada vez mais próximos, né, dessa essência espiritual que rege a verdadeira vida. E aí, nós precisamos lembrar que o propósito é sempre, sempre, sempre despertar, nunca castigar. Deus bondoso, amoroso, Pai, Ele não nos castiga, mas Ele permite que a gente aprenda com os nossos erros, com as nossas arrogâncias e tudo mais, né? Então, pela lei de causa e efeito, eu, você, cada um de nós tem a sua conta, né? Com débitos e créditos, dependendo das ações e dos pensamentos utilizados, né? Nós somos responsáveis pelas atitudes que temos e que nos traz consequências em termos sociais, em termos de saúde, de vida familiar, em termos profissionais. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E a gente não pode perder do foco aquele ensinamento de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Então vamos acordar, vamos buscar esse aprendizado, essa condição fantástica de sermos filhos do Criador, filhos de Deus. Pois bem, então, a meta que nós temos é não ficar
no ter apenas, valorizar o ser, valorizando o ser, colocar limites, né, nas pessoas que cuidam da gente, ou que a gente cuida, as pessoas que convivem com a gente. Porque muitas vezes essas pessoas não se dão conta do quanto que estão cavando buracos profundos e difíceis de sair deles, né? Então, a meta que nós temos é cultuar o amor vivo que Jesus nos propiciou. Aqui nós falamos muito de ações, de reações, de atitudes, né? Mas eu queria trazer para vocês que nós temos que falar aqui nessa lição de ambientes sobre a psicosfera, né? Então, a psicosfera, ela resulta de todas as nossas experiências devido ao maravilhoso poder da nossa mente que funciona sem parar. Mas cuidado, a psicosfera, que é esse ambiente fluídico onde eu me encontro, né? Ele é maravilhoso, esse ambiente, mas eu preciso de tomar consciência da importância de continuar voltado para todos os exemplos que Jesus nos ensinou, todos eles, né? Então, nós atraímos aquilo que desejamos, mas a gente atrai aquilo que a gente teme. A gente atrai o que a gente agradece, a gente atrai tudo que a nossa mente foca. Porque a nossa mente é um jardinzinho fantástico. Tudo que você joga lá cai e cresce. Alguns com maior velocidade, outros com menos, né? Bom, Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, deixa eu ver aqui o livro, esqueci o nome do livro, mas eu peguei aqui. Então, Joana de Ângeles fala que o homem ingere a mais terrível da poluição, venenosa, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que ele insiste e fica feliz. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. É através do pensamento que criamos as formas pensamentos, que não são passivas e agem intensamente. Intensamente. Perdi aqui. Agem intensamente ao nosso entorno. Então, essa atmosfera fluídica, essa energia que eu falava, essa psicosfera, o nosso meio ambiente espiritual, porque eu estou aqui, tem onda de rádio, de celular, de TV passando por aqui, tem o oxigênio, né? Agora, tem uma coisa importante, tem essas ondas de sentimentos, essas ondas espirituais, essa energia. Por isso que às vezes a gente chega numa casa humilde, bacana, e chega lá e, nossa, a gente se sente muito bem. Nossa, sua casa tem uma energia tão boa, a minha não tem. Por quê? Porque não está dentro da lei de causa e efeito, não está fazendo o mínimo necessário para poder se ter um ambiente de paz, né? Então, nós precisamos entender que essa psicosfera, então, é uma atmosfera fluídica, uma energia, né, que ela é mais positiva ou negativa de acordo com a faixa vibratória de quem habita esse local. Então, dependendo, hoje a minha casa pode estar ótima, de repente tem uma briga insana e amanhã a psicosfera vai estar muito ruim,
né? Lembrem-se disso. Nós que vigiamos, nós que cuidamos, nós que planejamos a nossa vida através das nossas escolhas, por mais pequeninas que sejam, né? Então, precisamos de cuidar da nossa psicosfera. Por quê? Porque uma atmosfera poluída de detritos mentais, ela interfere na saúde e na nossa capacidade de amar. Ou seja, nós precisamos lembrar que vigiar e orar já era, né, uma fala para que a gente ficasse atento, porque muitas vezes a gente leva coisa para casa que não precisa. Muitas vezes nós destoamos dos ambientes harmonizados sem perceber. Então, gente, vigiai e orai, né? Então, nós precisamos de cuidar de nós. A gente preocupa onde vai comprar batom, onde está a maquiagem, qual que é o shampoo que você usa, mas, de repente, a gente dificilmente pergunta como que o outro está de saúde física, mental, espiritual, como que o outro está, qual o espaço que o outro está verdadeiramente ocupando na vida dele e na nossa, né? Então, é muito importante essa questão. Então, resumindo o que a gente viu aqui hoje, a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, né? Você faz, você recebe. A gente sabe que não existe maldade, mas existe reparos e consequências, né, de algo que a gente fez. Existe a nossa poupancinha de créditos e débitos, que conforme a época, né, a gente consegue ver mais de um ou de outro. Nós temos que lembrar também que está no nosso poder a gente construir uma psicosfera, um ambiente espiritual bacana, né? Então, como que eu construo psicosfera legal, né? Pode ser você fazendo um culto no lar com a sua família. Você pode evitar assuntos muito complicados que baixam o seu teor vibratório, né? A gente vê muito hoje na internet, a gente está acompanhando, né, uma guerra ao vivo, atrocidades sendo feitas. E aqui, a gente não fala de um lado ou do outro lado, não. Guerra é guerra, né? A gente não vai avaliar quem tem razão, quem não tem razão. Quando a gente vê vários bebês sendo mortos, não importa que lado, é sempre com dor que a gente vê isso, né? E assim, quando alguém está numa situação muito complicada, né? Porque às vezes, para eu salvar minha família dentro do carro, eu preciso de matar um cachorro, ou às vezes eu tenho que dirigir no ônibus, eu tenho que ver como que eu faço para que atinja o menor número de pessoas possíveis, né? Ou tentar salvar o máximo de pessoas quando o avião dá uma pane, né? Então, quando a gente procura, por mais que esteja difícil, realizar algo de forma que a gente ainda consegue colocar ali o respeito, a ética, o amor, tudo isso vai ser colocado em conta nessa nossa bagagem espiritual. Porque nada justifica atrocidades. Nada. Nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum ser vivo precisa disso, né? Então, minha gente, sobre ambientes. Se a gente deixa a televisão ligada dia e noite, falando alto essas notícias de guerra, que agora todos os canais têm muita matéria, né, para passar. Eu tenho que me inteirar? Tenho. Escolhe um horário para você assistir. Mas o dia inteirinho você pensando nisso é muito complicado. Outra coisa, não vamos relativizar, não vamos politizar uma questão tão complicada que tem milênios que vem ali se construindo, né? Isso com todos os conflitos que a gente perceber. Desculpa. Então, minha gente,
é o ambiente fluídico. Como é que eu vou querer dormir bem se eu ligo a televisão assistindo guerra o dia inteirinho na minha cama, com a televisão no quarto ou na minha sala? Então, esse ambiente espiritual, ele é cuidado por nós. Antes de ser cuidado, ele é criado por nós. Por isso que é preciso a gente fazer preces, por isso é importante orar, por isso é importante colocar músicas alegres, por isso é importante ter boas leituras, é importante verbalizar palavras doces, é importante ter educação para falar, é importante ter empatia para apontar os erros, para recorrer a quaisquer recursos de justiça que a gente possa estar enfrentando. Ambientes. O ambiente físico, o ambiente mental, espiritual, depende de nós. Se a gente fica reclamando o tempo inteiro, ou naquela sintonia de medo, de raiva, nós estamos criando um inferno para vivermos. E estamos fazendo da nossa mente um verdadeiro inferno. Nós não merecemos isso. Ninguém merece. Então, olhe-se no espelho, se elogie, veja alguma coisa que você gosta nesse dia, que você se cuidou, veja os pontos positivos que possam ter no seu trabalho, veja os pontos positivos do seu relacionamento, daquela amiga que está passando por uma fase difícil, mas lembre-se de quando vocês tinham uma amizade diferente. Lembre-se dos idosos da sua família, que na sua infância te proporcionaram muitos momentos bacanas. Honra teu pai, tua mãe, sejam eles que tenham lhe trazido a vida ou não, né? Busquemos perdoar aqueles que pensam diferentes de nós e que às vezes nos ofendem. Vamos fazendo o nosso melhor, mas todos os dias, antes de dormirmos, eu convido vocês a criarem na sua mente, na tela mental, uma imagem do nosso planeta, como se ele tivesse pequeno e como se ele fosse abraçado por Jesus, envolvendo todo o nosso planeta em muita luz. Ao invés de verbalizar, essas guerras vão durar 10 anos, mas isso fulano vai ganhar, porque esse fulano... Não vamos profetizar nada, não. Vamos verbalizar. Tomara que a paz se faça. A paz vai vir logo, o mundo não aguenta mais guerras e tudo mais. Tá certo? Combinado? Gente, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. O meu muito, muito, muito obrigada por todos os dias que vocês estiveram aqui junto comigo, por todas as vezes que juntos nós aprendemos com essas lições maravilhosas que a doutrina espírita nos fornece. Muito obrigada mesmo. Tenham um excelente fim de semana, uma noite maravilhosa e até segunda-feira, 20 horas, ao vivo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquemos em paz, que Jesus nos abrace, nos ilumine, nos abençoe, juntamente com os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados, juntamente com todas as pessoas que nesse momento necessitam deste amor puro, singelo e intenso de Jesus por nós. Que a paz se faça presente nos corações de todos encarnados na Terra. Fiquemos com Deus. Até segunda-feira. Boa noite.